Testando 1, 2, 3. Bem, pessoal, estou aqui para demonstrar aqui como os professores podem utilizar essa ferramenta Edmodo, tá? No caso aqui eu joguei o Edmodo, apareceu em inglês, sem dúvida não atrapalha em nada também. Mas se a pessoa quiser o Edmodo em português, vai jogar no Google, Edmodo PT, ó. E ele vai trazer essa primeira página aqui, tá? O meu no caso aqui não trazer traduzido aqui. Os professores, a opção vai ser essa opção aqui, ó. O professor está começando, vai cadastrar agora, certo? Ele vai criar um cadastro, então ele vai clicar em professor. O aluno, ele vai clicar aqui, certo? O aluno, para fazer o cadastro, é nessa opção. E é o seguinte, aqui ele vai pôr o nome, sobrenome. Eu tenho pedido para os meus alunos colocarem o nome. Se tem 2 sobrenomes, colocar os 2 sobrenomes, porque assim eu vejo eles na lista conforme a lista de presença da sala mesmo. Aqui o usuário, eles podem criar um usuário, esse usuário pode ser letras, números. Se eu não me engano, eu só não aceito espaço. E não tenho certeza se underline não aceita, tá? A grande dificuldade é que o aluno cria um usuário e às vezes não lembra o usuário que criou, né? Porque eu costumo usar isso muito para as provas, não sempre em sala de aula, e o aluno nunca lembra o usuário. Não tem problema, tá? Ele não lembrar. O importante é lembrar o e-mail que ele colocou. Então, force o aluno a usar o e-mail que ele utilize sempre. Até porque se ele perder a senha, ele tem como recuperar pelo e-mail. Ou até mesmo por questão de logar. Aqui, ó, ele pode logar com o e-mail ou com o usuário que ele criar. Então, o e-mail e o usuário é fundamental. O e-mail vai te auxiliar bastante. Ele não lembra o usuário, ele loga com o e-mail, tá? E a senha é a senha que ele vai cadastrar. Conforme vai preenchendo aqui, vai dando um tiquezinho aqui para o aluno, mostrando que está aceitando ou não. Então, muitas vezes barra aqui no usuário e fica travando. Ele tem que ficar tentando, pede para ele pôr número na frente, uma sopa de letrinha. Só lembre o aluno de usar um e-mail que ele está ativo, que ele sempre utiliza, que aí fica muito mais fácil, tá? Então, aqui para os professores, bem simples, tá? Vai digitar um e-mail e vai criar uma senha. Vou criar aqui, vou digitar um e-mail aqui só para iniciar aqui. Aqui eu digitei um e-mail. Aqui eu digitei um e-mail fictício, tá? Só para a gente ter ideia como é que é o cadastro, tá? Então aqui você vai criar uma senha qualquer, que ele fica falando que está fraco, está forte, mas pouco importa. Eu criei uma senha minha que eu sempre utilizo e vou clicar aqui, cadastro. Então, para o professor é só um e-mail, uma senha inicial. Não precisa do código. O código é sempre o aluno que vai precisar. E aqui vai preencher toda essa parte de cadastro aqui, né? Ele vai entrar se ele é um senhor, se ele é senhora, tá? Até tem doutor aqui, tá? Eu vou colocar aqui algum nome aqui. E vou colocar um nome fictício aqui só para a gente ter ideia, tá? Aqui, quantos que você ensina, tá? Então, no caso aqui, ensino superior, no meu caso. Que pode deixar todos, se você ficar colocando outro. Às vezes eu utilizo esse, ele tem aqui, ó, adicionar matéria. Mas não precisa disso não. Coloca todos aqui, beleza. Se não quiser carregar foto agora, não precisa. Pode, depois tem como configurar, mudar. Pôr o outro sobrenome que você queira, mudar o seu nome, tá? Então tudo isso tem depois como mudar. Próximo passo, você vai pôr aqui
você aqui, nesse próximo passo, ele já está pedindo para você configurar uma sala de aula. Então, como você vai chamar essa sala? Essa sala é a matéria que você dá. No caso, por exemplo, a matéria que eu dou, desenho, ensino superior, assunto, todos, tá? Ir para a minha página inicial. Pronto, tá aqui, certo? A minha página inicial, minha página que eu vou ter contato com meus alunos, certo? Vamos dizer que eu veja aqui tem os grupos, pessoal. Aqui já tem a minha primeira matéria. Então, como é que eu vou passar por, como é que meus alunos vão se cadastrar? Eu vou clicar aqui na minha matéria, ó, e vai vir esse código aqui, ó. Esse código aqui é o que você vai passar por aluno. E você também tem como convidar. Se você tiver o e-mail dos alunos, você pode mandar um convite. O aluno preenche o cadastro, ele vai entrar na sua sala, na sua matéria. No caso, esse código, se o aluno já tem cadastro no Edmodo, ele já é cadastrado por um outro professor, tal, ele já tem usuário, senha, tudo, você passa esse código para ele e ele tem como fazer parte de um novo grupo. Se ele clicar aqui, ó, você passa esse código para ele, ele coloca e ele vai fazer parte da sua sala, tá? Ele vai fazer parte da sua sala, da sua matéria, certo? E você tem aqui opções de gerenciamento de grupos. Por exemplo, eu criei esse grupo desenho, tá? E está aparecendo aqui, certo? Então, o que eu tenho aqui? Uma coisa aqui que eu costumo... Por exemplo, eu pus só desenho, né? Mas eu tenho recomendado para os professores não colocar só o nome, por exemplo, desenho, né? Porque você vai usar o semestre que vem, você vai ter outro nome, outra turma com o nome desenho. Então, por exemplo, coloco desenho segundo, ou coloco assim, ó, segundo semestre de 2015, ou coloco assim 2015 S2, porque eu sei que é a turma de desenho que eu dei aula em 2015 no segundo semestre de 2015, tá? Isso aqui eu não precisa nada, eu só vou mudar aqui o nome para vocês verem. Então, às vezes você iniciou com um nome e você tem como reconfigurar seu nome, tá? Da matéria lá, ó. E ele vai fazer parte. Ah, eu quero criar um novo grupo, uma nova matéria. TES 1, vou lá, 2015, S2, segundo semestre 2002. Superior, assunto, todos. Criar. Então agora você tem dois grupos, ó. Você tem o grupo de desenho e tem um grupo de TES. Veja o código do TES é esse, do desenho é esse código, tá? Então você tem como redefinir o grupo, você tem como bloquear o grupo, né? Vamos dizer que você parou de utilizar, então você pode bloquear o grupo, olha lá, ele fica bloqueado, tá? Aí, beleza. Você quer falar com o aluno? Alunos, amanhã não haverá aula. Então você coloca aqui, ó. Não haverá aula. Tá? Você aqui pode escolher o grupo que você quer falar. No caso, eu já estava dentro de TES, então esse recado vai para toda a turma de TES. Então, eu coloco, tá? Que não é só uma coisa que fica aparecendo. Então, tá aqui, ó. Todo o grupo vai ver que você mandou Dr. Brown, o Sr. Brown, de TES 1, não haverá aula. Eu mandei um recado para eles.
Se você quer que eles façam uma tarefa, você clica aqui e você vai dizer, por exemplo, trabalho primeiro bimestre, B1 de Word, tá? Vou colocar uma data, por exemplo, quero que entregue até sexta-feira e posso descrever aqui. Neste trabalho, o aluno deverá pesquisar sobre o Windows. Posso acrescentar imagens se eu quiser, tá? Quero pôr uma imagem para o aluno ver o tipo do trabalho que eu vou colocar. Então eu posso vir aqui, ó, em arquivo, vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Posso postar aí, por exemplo, um arquivo PDF, tá? Posso postar imagem em arquivo PDF que o aluno vai baixar e vai ser a referência. Então, se eu quiser fazer uma descrição desse trabalho num documento, posso colocar anexar. Tem a opção de buscar na biblioteca também. Se eu tiver coisas na minha biblioteca, eu posso colocar também, tá? Então, feito isso, você vai pôr a data, pôr o comentário, bloquear após a data. Então, se você marcar aqui, ó, o aluno não conseguirá te mandar depois da data que você marcou, tá? Lembrando sempre que está em inglês, então é mês e depois o dia. E aí você pode enviar para o aluno. Todos os alunos da sala de teste receberão. Se eu quisesse colocar mais uma equipe, uma turma aqui, era só clicar e acrescentar, tá? Então, agora, ó, veja, agora eu estou na página de início, não está aparecendo nada. Ah, mas e aí, o trabalho de teste, como é que tá? Se eu clicar aqui, clico aqui, ó, vou entrar na área na matéria de teste. Tá aqui, ó, conforme eles forem entregando, esse botão vai aparecer na quantidade de alunos que estão entregando. E você tem a opção de monitorá-los, ó, quem entregou, quem não entregou, você quer ver quem entregou, quem não entregou, vai estar aqui, tá? Essa é uma forma que eu utilizo muito para trabalho, tá? Quero mandar um link para eles, então eu coloco aqui, dou a direção do grupo e mando para eles. Vou mostrar aqui o meu Edmodo mais elaborado. Ó. Veja aqui, eu tenho o meu Edmodo, eu já tenho várias salas. Vou mostrar que eu tenho bastante salas, ó. Tudo isso aqui é de sala que eu já utilizei ou estou utilizando. Por que não aparece aqui no canto, Rogério, todas as salas suas? Porque é o seguinte, não é interessante para mim ficar vendo a sala de 2014. Então você tem a opção aqui, ó, favoritos, adicionar a favoritos. Quando você seleciona, ele fica essa estrelinha preenchida e ela vai ficar aparecendo aqui no canto, tá? Então se você quer que continue aqui acesso rápido no favoritos, você coloca. Se não, se você quer alguma matéria, você vem por aqui, tá ok? Então, por exemplo, se eu quero ver aqui, ó, o código do grupo desenho da tarde para passar para um aluno, eu venho aqui, ó, pego esse código aqui, ó, e passo para ele, tá? E vou ver
vou esperar ele ser adicionado. A partir do momento que ele é adicionado no grupo, os membros aqui vão aumentar. Você quer ver quantos membros você tem? O aluno pode pôr foto, certo? Veja então aqui, ó, o que eu peço para eles, tem que colocar os nomes, tá? Preferência nome completo. O usuário deles, se eles fiquem à vontade para criar. Alguns tiveram muita dificuldade, ó, pedir para pôr ano, pôr valor, números e tal, para que eles colocassem, tá? O que tem mais, o que eu consigo mais aqui? Por exemplo, eles esqueceram, toda vez em sala eles chegam, professor, esqueci a minha senha. Eu venho aqui, ó, eu tenho a opção de vir em mais e alterar a senha do aluno, tá? Remover foto do perfil, remover do grupo. Então você também, de repente tem aluno aqui que você não quer ele mais, ele desistiu da matéria, você pode remover ele, você pode alterar a senha para o aluno. Você não vai descobrir a senha dele, mas ele não lembra, você fala o usuário dele e a senha, você altera a senha dele, tá? Se você quiser, que eu estou clicando para ver se aparece o e-mail do aluno. Você vai notificar ele pelo e-mail que ele cadastrou, se você quiser notificar o aluno por alguma coisa, certo? Não, realmente não aparece o e-mail do aluno aqui, né? Que é uma coisa que deveria aparecer, tá? Mas não aparece, certo? Então você tem aí, ó, você pode, né, mudar o URL do grupo, não é coisa que interessa não. Mostrar postagem e tal, se quiser bloquear, enviar utilização por e-mail e SMS, você pode, aqui está ticado, mas não sei se é legal ou não, tá? Você decide aí. Você define os membros, eu nunca mexo nessas coisas, tá? Aqui, pessoal, então tá aí, você pode ver os alunos, tal, controlar, deixa eu ver um grupo aqui, por exemplo, que eu mandei aqui, eu pedi um trabalho deles. Grupo teste, por exemplo, eu fiz um grupo teste para testar. Eu pus essa imagem, tá, para o aluno se referenciar, dei uma descrição, falei que era trabalho 1 de CAD. Quantos alunos me entregaram? Tá aqui, só o João Bebê que me entregou. Por exemplo, se eu marcar, tem dois. Se você analisar, tem 2 membros, 3 membros, tal, e só um deles me entregou, tá? E aí eu quero baixar o arquivo, é só eu clicar e eu vou baixar o arquivo para ver, tá? No caso aqui você vai ter uma visualização, certo? Você consegue ter uma visualização, se você quer salvar, você salva aqui, tá? Então fica o critério aí. Bem, isso é os trabalhos, tá, pessoal? Então fica bem legal essa opção, tá? De você montar trabalhos no Edmodo, certo? Uma coisa aqui, então, que eu utilizo bastante é as provas, tá? Então, se você clicar aqui em teste, é como eu costumo acrescentar as provas para os alunos. Eu vou entrar em grupo aqui, grupo teste, né? Vou fazer tudo. Não necessariamente você precisa estar em grupo e depois acrescentar teste. Você pode estar na sua página inicial, criar o teste aqui, ó. Você pode criar o teste com várias opções de teste. Você pode criar com multi-escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, preencher um espaço em branco e correspondente. Eu vou mostrar cada uma delas para vocês, tá? O importante aqui de falar do teste, você pode dar o nome aqui do seu teste. Por exemplo, prova de matemática
B1, pode pôr a data, 28/8/15. É isso que eu costumo às vezes utilizar para mim sempre lembrar a prova. E aqui você põe a quantidade de tempo que esse aluno vai levar para fazer a prova. 60 minutos, 120 minutos, 50 minutos, você vai decidir, tá? Vou colocar aqui. Você vai adicionar uma pergunta de múltipla escolha. Se você colocar aqui, ó, ele vai permitir que você comece a elaborar a sua... Então você, por exemplo, tem alguma coisa do Word, você pode recortar, colar, colocar as respostas aqui. Só lembre de marcar qual é a certa, tá? E aqui você vai adicionando mais opções na múltipla escolha, tá? Eu só vou pegar uma prova que eu já tenho nas minhas coleções, porque aí fica muito mais fácil, né? Você não precisa ficar criando toda hora uma prova. Eu tenho várias provas, eu pego elas e mudo uma questão ou outra, tá? Então eu vou mostrar aqui, se você quiser carregar uma questão que você já tem, você clica aqui, ele cria um banco de dados seus, tá? E você pode buscar, ó, todas as questões que você já utilizou no Edmodo, tá? Então eu já tenho uma coisa bem cheia aí, tá? Por exemplo, essa aqui. Então eu já tenho a questão. Ele já tem uma imagem aqui, tá? Se eu quisesse colocar uma imagem por questão, eu viria aqui, ó, em biblioteca, pegaria aqui uma imagem, por exemplo, aqui, essa imagem, e veja, eu poderia colocar a imagem nas questões, tá? E colocar e marcar a imagem, a figura certa, e tudo bem. Tá? O que eu costumo colocar? Ver figura anexa, ver figura abaixo, tá? Figura anexa, eu sempre utilizo essa palavra. Aqui fica a critério da sua montagem, tá? Eu vou só sair daqui para mostrar para vocês como fica, tá? Só remover aqui para... Então, aí. Veja, a prova de matemática B1, 28. Vou pôr a data que a prova vai ser aplicada. Enviar para que grupo? Só inicial, eu vou pegar grupo teste, por exemplo, tá? Dicionário diário de classe, isso aqui eu marco também, eu gosto de deixar marcado porque gera um esquema aqui, tá? Bem, essa prova aqui eu não vou utilizar não, vou selecionar um teste diferente para mostrar para vocês. Então vou carregar um teste já da minha coleção, tá? Por exemplo, a prova de desenho. Vou editar essa prova de desenho, tá? Então veja só, eu acrescentei perguntas, tá? De múltipla escolha. Acrescentei correspondente. Como é que funciona essa correspondente? Você monta ela certinho e depois o aluno tem que vir e reposicionar aqui qual correspondente, tá? O ruim dessa questão é que ela é assim, ó, ela vale 3 pontos. Você não consegue fazer ela valer menos que 3 pontos. Então, essas questões, quando eu dou essa questão, eu deixo ela valendo 3, cada resposta, porque, queira ou não, é igual uma alternativa. Então, às vezes eu deixo valendo 3, às vezes eu aviso o aluno que não está valendo. Mas o que acontece? Você está vendo? Tem 6 questões. Como essa aqui vale 1 ponto cada um, ele vai contar como 8 questões, tá? Então, por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, mostrar o resultado, colocar perguntas em ordem aleatória. O que é? Embaralhar a prova para cada um, tá? Então, eu vou dar agora um visualizar para vocês entenderem como é que fica o teste. Então, aqui, ó, é como se eu fosse fazer o teste. Ele vai marcar o tempo e as questões que eu vou dar um iniciar. Então, tá aqui. O aluno quer ler a pergunta, tal, ver imagem anexa. Ele quer ver a imagem, ele pode
clicar em visualizar, ele vai ver. Se ele quiser abrir numa janela à parte, ele pode abrir. Se ele quiser comparar, é só ele pegar e tirar assim, diminuir, minimiza a janela. E ele pode estar lendo a questão e tá vendo a figura enquanto ele lê, tá? Então você pode orientar o aluno da forma que ele quiser utilizar essa maneira de visualizar. O que acontece muito é às vezes do aluno achar que perdeu. Ah, professor, minha prova sumiu. Aqui na outra orelha aqui, tá? Na outra aba do Google, do Chrome. Bem, li a minha questão, vou marcar minha resposta. Vou ver essa aqui, por exemplo, símbolo tal, vou marcar minha resposta, indicativo diâmetro. Só visualizar. Eu prefiro só visualizar, tá? Indicação. Agora, por exemplo, vou marcar aqui. Não vou me preocupar em acertar todas não, tá, gente? Vou marcar aqui. Tá? Aqui estou falando de tal coisa, tal. Aqui, essa de posicionar tem que alertar o aluno para o botão salvar, tá? Então, o aluno tem que pegar aqui, por exemplo, tá? E ele tem que escala de ampliação, tá? Então, ele tem que posicionar corretamente. Eu vou deixar uma errada aqui. Consequentemente, se ele errar uma, ele vai errar duas sempre. Então, por isso que às vezes eu deixo isso valendo 3 pontos, tá? Eu vou só errar aqui para vocês entenderem. E aqui mais uma de correspondente e tal. E aqui é uma questão, ó, que eu utilizei as imagens, tanto na questão, tá? Quanto nas questões mesmo, ó. Na questão eu coloquei, nas alternativas eu coloquei para ele visualizar a imagem, tá? Me preocupei em dar o mesmo nome para ele não ficar, se ele clicar e abrir, ó, pessoal, cada uma que ele abrir, para ele não se perder. Então tem que ter uma certa preocupação com o aluno para não prejudicá-lo, tá? Vou marcar aqui uma tal qualquer. Entregar teste, enviar. Beleza. Agora esse botão ver resultados só aparece porque você marcou lá mostrar resultados. Eu vou alertar para que não deixe essa opção marcada, porque o aluno ele vai ver o resultado da prova assim que ele acaba, igual eu estou vendo. E ele vai ver a questão certa e a errada. E o outro aluno pode estar logo atrás observando coisa e tal, tá? Então, fica o alerta aí, certo? Aqui, ó, veja que eu montei a prova errada, certo? Essa alternativa e eu marquei errada. Tem que corrigir isso na minha prova, tá? Então, aqui está a questão, ó. Tinha 6 questões, só que está falando que é 8 pontos. Por quê? Por causa daquela alternativa de você mexer correspondente, tá? Então, vocês têm que prestar atenção aí na questão, você vai contar como ponto cada questão dessa ou não, tá? Então, bem simples o Edmodo, tá? Bem bacana, eu vou dar uma finalização de prova. Beleza, professor. E aí, acaba a prova que eu faço? Se você quiser imprimir o teste, você só consegue imprimir ele em branco. Uma desvantagem do Edmodo é isso, você não consegue imprimir o teste do aluno preenchido pelo aluno. Então, documentação em papel de prova não vai ser simples você gerar, tá? Você vai ter que olhar a prova do aluno e marcar. Mas aqui no Edmodo, você vai utilizar, vai ver a prova dele e tal. Se você não tiver problema com isso, você vai utilizar, tá? Visualizou? Visualizou? Quer imprimir teste? Você clicava em imprimir teste. Visualizar, você vai fazer o teste. Lembra de deixar desmarcado aqui, tá? Dá um concluir, deixa o tempo que você quer, finalizou tudo. E aí você quer enviar para o grupo, por exemplo, grupo teste. Vou mandar para o grupo teste. Vou falar que a data é hoje, tá? Hoje, dia 26.
Dicionário diário e tal. Se tá tudo feito, deu o nome correto, tá tudo beleza, é só enviar. Tá? Pronto, vai estar aqui, ó. Quantos fizeram a prova? Ainda nenhum. Vou só pegar aqui e fazer o seguinte. Esse grupo teste eu criei realmente para demonstrar. Eu vou dar uma parada. Estou agora aqui como aluno, para vocês entenderem. Então agora como aluno, ó, o professor Rogério Miranda mandou uma prova, como aluno eu vou fazer. Então no momento que eu iniciar, eu tenho 40 minutos para responder as 6 questões. Vamos dar um iniciar aqui, vou só montar. Lembre, pediu para o aluno fez a montagem. Pessoal, às vezes sai certo aqui, mas não tem problema. Certo? O importante é causar dúvida no aluno, tá? Então, você tem que falar para ele, clica no botão salvar, porque às vezes ele pega, ele tem a possibilidade de voltar aqui e mudar, ó. Aí ele não muda. Ele vai lá, seleciona as opções. Errei a primeira. Ele vai falar que errou a primeira. Olha lá, ó. Vou mudar essa com essa que eu sei que é certo. Não salvei, tá? Vou lá para a quinta. Visualizei e tal. Sexta. Beleza. A primeira ainda estou com dúvida. Tem que cobrar do aluno que ele clique no salvar. Manteve aqui, mas eu não costuma, tá? É entregar teste. É enviar. Se você deixou ver o resultado aberto, ele vai ver na hora o resultado da prova dele, a resposta que é certa e a resposta que é errada. Então, lembrar aí sempre de deixar bloqueado e você falar para o aluno o resultado. Como é que fica isso lá para você? Agora você vai aqui, ó, no grupo teste. Você vai aqui em entregues. Olha lá, ó, já está aparecendo a prova do João Bebê, tá? Vai aparecer para você os resultados do teste dele, quantas ele acertou, 5 de 8, certo? E você vai saber aí quantos alunos fizeram, quantos não fizeram as provas, tá? Você pode ver aqui, ó, no progresso também. Tá? E aí você vai ver, ó, cada prova que você vai aplicando, ele vai falando o nome, quantas o trabalho se ele entregou ou não, turno entregou, tá? E a pontuação do aluno, tá? Aqui a questão se é da medalha ou não, eu não utilizo isso aqui, eu só gosto de ver isso aqui na hora que eu vou passar as provas para a planilha do SIGA, então eu utilizo isso aqui. Bem, uma coisa que eu ia falar sobre a biblioteca. Professor, vou montar a prova e minhas imagens estão no meu HD, mas não pus no Edmodo. Você tem que carregar primeiro na biblioteca. Depois, quando você está montando a prova lá, não tem opção de você buscar do HD. Tem que estar na sua biblioteca. Então, você tem que vir aqui em biblioteca, adicionar a biblioteca, carregar, clicar nos arquivos que você deseja carregar. E, certo, esse arquivo vai fazer parte da sua biblioteca, certo? Adicionar. E aí você vai ter esse arquivo aqui nas suas opções, na sua biblioteca, e você carrega e utiliza da melhor maneira. Uma coisa que eu costumo fazer, eu acrescento, coloco como pastas, fica melhor para trabalhar, tá? Não utilizo esse Google Drive, anexar postagem, nada, tá? E aí, a hora que eu vou montar a prova, minha biblioteca está preparada e eu carrego as imagens que eu quero.
Pessoal, o vídeo acho que ficou um pouco longo, tá? Mas estou aí na FATEC, qualquer coisa, quem precisar do meu auxílio, da minha ajuda, estamos aí, tá? Muito obrigado, até mais.